Olá pessoal, vamos dar início ao nosso curso de fotografia, iniciando pelos tipos de câmeras mais comuns do mercado, ou seja, aquelas que a maioria das pessoas usam. Uma das câmeras mais comuns é a câmera compacta. Ela tem a parte ótica bem limitada, o sensor é bem pequeno, tem alguns recursos também muito automáticos, ou seja, ela não deixa o usuário utilizar todos os recursos, conseguir fazer todos os efeitos que ele poderia fazer em fotografia. Então, ela não é uma câmera indicada para quem quer realmente aprender fotografia. No outro nível aparecem as câmeras do tipo Super Zoom ou Bridge. Tá? Como o próprio nome diz, essas câmeras têm um zoom, oferecem um zoom muito grande, 24x, 30x, 50x, 60x, e com isso elas visam atrair as pessoas iniciantes na fotografia. Porém, essas câmeras elas têm um sensor também pequeno, tá? E apesar desse zoom todo de 24x, a parte ótica dela também deixa a desejar em alguns aspectos, apesar delas conseguirem aproximar bastante. Tá? Elas não permitem a troca de objetiva, a objetiva é fixa, o conjunto óptico é fixado ao corpo, ou seja, se ter algum problema na sua lente, a câmera está inutilizada. Agora, por outro lado, ela possui o modo manual, que permite com que você com que o usuário consiga realmente controlar a câmera. Uma outra questão importante é que essa câmera do tipo Super Zoom não possui espelho, aquele espelho que rebate a luz, que reflete a luz. Tá? Então ela não pode ser considerada uma DSLR, que é a outra categoria de câmera que a gente vai ver. Depois a gente tem então no topo das câmeras aí a Digital Single Lens Reflex DSLR, que são as câmeras que permitem que você troque as objetivas, ou seja, você tem duas partes, você tem o corpo da câmera e a objetiva da câmera, os sensores são maiores, as objetivas têm qualidade melhor, apesar de geralmente não oferecerem um zoom muito grande, elas primam pela qualidade. Tá? Então são mais robustas também, enfim, uma série de vantagens e, lógico, um modo manual completo para você operar a câmera totalmente. Como novidade no mercado também tem aparecido as câmeras híbridas ou mirrorless. O corpo delas tem o tamanho de uma câmera compacta, como a gente pode comparar. No entanto, o jogo óptico delas é um jogo poderoso e ele é intercambiável, ou seja, você pode trocar as suas lentes, tá? As suas objetivas. Então, apesar de ter um sensor pequeno, ela está conquistando muita gente por causa da qualidade do seu artefato óptico. Bom, pessoal, eu trouxe aqui duas câmeras para a gente fazer uma comparação, para ajudar vocês na hora de decidir qual câmera comprar, principalmente para quem quer começar em fotografia, quem quer começar a estudar fotografia. Tá? Então, é o seguinte, a gente tem as DSLRs, essa aqui é uma D610 da Nikon, e a gente tem as Bridge, que são as principais utilizadas em curso de fotografia. Tá? Bom, vamos começar então. O primeiro aspecto que eu gostaria de falar é sobre o corpo. A gente vê que o corpo da D610, de uma DSLR, é um corpo muito maior, muito mais robusto do que de uma câmera Bridge, uma câmera Super Zoom. Então, a gente tem algumas vantagens na pegada, na segurança, fica muito mais fácil de segurar. Por outro lado, é uma câmera também muito firme, a outra é um pouquinho mais leve, é um pouquinho mais bamba, não é? Então a firmeza atrapalha um pouco na firmeza. Essa robustez ajuda bastante. Agora, por outro lado, tem alguns inconvenientes. Ela é uma câmera pesada, com o tempo seu braço vai começar a sentir o peso. Ela é menos ágil também do que a outra, né? Então a vantagem da estabilidade é exatamente a questão do peso, que vai, com o tempo seu braço vai sentindo. E também tem a questão da discrição, não é uma câmera muito discreta. Quando você puxa uma câmera dessa aqui para fotografar, as pessoas notam. Já com uma Bridge você consegue uma discrição maior. Ela não chama tanta atenção, você consegue assim, no meio da rua, fazer algumas fotos. Enfim, em termos de corpo,
Seriam essas as principais diferenças, tá? Agora, quanto à qualidade de imagem, a qualidade de imagem ela está relacionada principalmente a duas coisas. Uma delas é o sensor da câmera, de cada uma dessas câmeras, e a outra parte é em relação ao aparato óptico, ou seja, a parte óptica da câmera, o conjunto de lentes da câmera, digamos assim, objetivas e lentes, né? Nesse ponto, a DSLR ela leva bastante vantagem, porque o sensor dela é maior. Ele é maior, ele consegue captar imagens com mais qualidade. Os fotodiodos, que são os sensores, que são os receptores de luz, eles são maiores e de melhor qualidade. Numa câmera dessa aqui, uma BRID, o sensorzinho dela é menor, então a qualidade também da imagem é menor. Tá? Então, por si só em questão de sensor, a qualidade de imagem da câmera DSLR é melhor, tá? Em função do sensor. Uma outra coisa que influencia também na qualidade da imagem é a questão do aparato óptico, da objetiva. As objetivas das câmeras DSLR, elas têm pouca quantidade de zoom. Isso as torna mais simples e de uma construção mais simples, o que leva a um aprimoramento melhor. Já nessas câmeras bridge também chamadas de super zoom, elas têm o carro-chefe delas em termos de propaganda, de marketing, é exatamente a quantidade de zoom. Enquanto uma câmera dessa aqui da DSLR às vezes tem 3x, 4x de zoom, as bridges vão a 18x, 20x, 30x, 50x de zoom, e isso atrai as pessoas como se fosse uma grande qualidade. E realmente a super zoom, elas têm uma vantagem de serem versáteis. Você consegue com uma câmera única resolver vários problemas. No caso da DSLR, não, você vai precisar de uma objetiva para cada, digamos, objetivo, né? Então, se você sai para fotografar uma coisa, você tem que levar uma objetiva. Se você sai para fotografar outra coisa, você tem que levar outro tipo de equipamento, outro tipo de objetiva. Com a Super Zoom, né, você não tem esse tipo de problema, é uma câmera que faz tudo, mas você perde qualidade. Então, você tem aí exatamente um aparato óptico, tá? Grande, que vai lhe permitir aí o 18x no caso dessa câmera aqui, tá? No caso da DSLR não, você teria que, para você ter 18x, você teria que ter uma outra objetiva, tá? Agora, uma desvantagem disso é que a parte óptica da câmera da Super Zoom, ela vem acoplada ao corpo, então não tem como você trocar isso aqui, de forma que se esse conjunto aqui estragar, danificar, ou se essa lente aqui arranhar, o equipamento está perdido, não tem como você recuperar, exatamente porque é tudo uma coisa só, tá certo? Já no caso da DSLR é diferente, você tem corpo e objetiva elementos separados, de forma que você pode, apertando o botão aqui, uma trava, destravando aqui, você pode tirar a objetiva e você pega e troca por outra. Se essa aqui escangalhar, estragar, você troca por outra. Da mesma forma que se o seu corpo tiver algum problema, você pode descartar, ou mesmo ficar obsoleto, ficar antigo, você pode descartar o corpo, comprar outro corpo compatível com a sua objetiva sem problema nenhum. Tá? Então, aliás, o maior objetivo, o maior investimento que nós fotógrafos fazemos é exatamente em cima das objetivas e não propriamente dos corpos, porque a objetiva ela dura muito mais tempo, o corpo vai ficando obsoleto, apresenta problema. Tá? Bom, uma outra questão interessante da diferença entre a DSLR e da bridge é a questão do espelho, não é? Então a gente pode ver aqui que a DSLR tem um espelhinho em 45 graus que faz com que a luz que entre pela objetiva entre na câmera, reflita nesse espelho aqui e passa por um pentaprisma, que é uma peça de cristal,
e ela é rebatida então para ocular. Ela é rebatida para ocular. Então, repetindo, a luz entra por aqui, tem um espelhinho aqui que reflete a luz, rebate para cá, vem o pentaprisma e a luz vem para cá. O que acontece? Por que essa diferença? Essa é importante isso, porque a imagem, quando a gente olha para fazer a foto através da ocular de uma DSLR, a imagem que a gente vê aqui é uma imagem natural, é uma imagem que entrou pela câmera, foi simplesmente rebatida, refletida e veio aqui para o visor. Então é uma imagem natural. Tá? Já na Bridge, na Super Zoom, a imagem que você vê aqui, nessa telinha aqui, não é uma imagem natural. Por quê? A luz entra por aqui, ela é processada e a imagem é enviada para esse visor aqui e para um visorzinho eletrônico que tem aqui. Então essa imagem que você vê aqui já é uma imagem processada. Existe uma telinha, um visorzinho de LCD ali e o que acontece? Isso aí prejudica um pouco na hora de compor. Na hora que você vai fazer a composição, essa imagem que você vê aqui não é muito nítida, não dá uma noção real, tá? Então você realmente fica um pouco prejudicado, tá? Então seria basicamente isso. São essas as considerações importantes a fazer e que você deve levar em conta na hora de escolher uma câmera que tem um poder de zoom grande, alcança grandes distâncias, é uma câmera leve, versátil, mas que não apresenta a mesma qualidade de imagem como uma DSLR, que é uma câmera mais robusta, no entanto é uma câmera menos discreta e mais pesada. Então é isso aí. Agora vamos observar essa comparação entre o visor da Super Zoom à esquerda e o visor da DSLR à direita. Observe como a gente pode ver muito mais detalhes no visor da DSLR. Por quê? Porque essa é uma imagem natural. No visor da Super Zoom a gente tem uma imagem processada, uma imagem eletrônica. Uma outra coisa importante ao comprar a sua câmera é que você verifique se no disco de controle existe a letra M indicativa do modo manual. Através do modo manual é que você vai conseguir realizar os efeitos e as técnicas da fotografia. Então fique bem atento a isso. Uma outra coisa é o seguinte: as câmeras DSLR possuem um visor de cristal líquido com um resumo das principais configurações da câmera. Esse é um recurso também bem interessante. Ficamos por aqui hoje.